E aí, gente, tudo bem? Mais uma edição aqui do Mesão Cast. Hoje eu tô com uma participação dupla, né? Então, depois da vinheta, nossos patrocinadores, vou apresentar para vocês duas figuras aí já conhecidas de Serra Negra, duas pessoas importantes que teve muito nome e tem até hoje, né? Graças a Deus. E vamos para cima, gente. Depois da vinheta, eu apresento os dois para vocês, certo? Gente, então, como eu digo, depois da vinheta, agora eu vou sobre os patrocinadores para não interferir no meio da entrevista. Vou falar um pouco aí sobre a Que Queijo, né? Comércio e Laticínio aí, os primeiros patrocinador. Ao lado da Que Queijo ali também eu digo sobre a Delícias na Praça e Pedro Café, que é um patrocinador importante para a gente também. E falando um pouco também sobre a MP Fix do Marquinho Petrafeza, um parceirão meu aí, né? E o quarto patrocinador nosso aí é o Anápolis Bar Paulista, que se encontra ali na João Gerosa, número 12, Bar do Gesso, né? Que é o melhor preço da cidade, certo? Então, gente, hoje eu tô aqui com o Paulo Faria e também com o Zé Maria aqui. E hoje a gente vai falar sobre o Papai Noel Ainda Existe. Quem lembra, gente? Que foi um evento gigantesco, um evento muito bom para a cidade, que vamos saber como ele começou e também saber como ele terminou. Certo? Então se apresente, Paulo, fale um pouco aí quem é você e vamos para cima. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. O Zé Maria hoje representa uma equipe de 25 anos, né? Não daria para trazer todos aqui, muitos ainda, graças a Deus, estão vivos. Mas assim, o Zé depois ele vai estar participando direto com a gente. Mas começou assim, eu venho de uma família bastante pobre. O Zé Maria, ele frequentou a minha casa. Minha mãe chamava o Zé Maria de filho, ele e o Dinhão. Nós tivemos 7 enchentes, perdemos tudo. E, sabe, a gente sabe da necessidade, da dificuldade das crianças. E você vê no Natal uma criança não recebendo um brinquedo, e as outras com condição financeira recebendo, isso incomodava muito. Sim. Daí que a gente resolveu começar com algo muito pequeno, começou na igreja matriz, com uma missa, e depois ele foi evoluindo. Nós temos grandes números, mas eu queria, tá, eu sei que você vai agora continuar perguntando algumas coisas, lembrar que perdemos não só o Papai Noel, mas perdemos grandes eventos em nossa cidade, e esse trabalho que você faz é legal. Muito obrigado. E quem sabe, as pessoas possam sentar numa mesa e vamos resgatar, por exemplo, um Mega Cycle de uma outra maneira, um congresso município de uma outra forma, Papai Noel ainda existe, a própria festa do peão. Sim. Porque, na verdade, isso faz parte do início, da estrutura, da cultura de Serra Negra, que se perdeu totalmente. E a gente em si, assim, para mim, acho que para vocês também, a gente foi pioneiros, né? Sobre a festa das crianças, do Papai Noel Ainda Existe, festa do peão, Mega Cycle, foi uma das maiores da América Latina aí. E eu também não sei o porquê se perdeu, né, cara? Hoje em si, acho que a gente não tem nenhum evento mais na cidade, assim, de uma proporção dessa, né? Para você ter uma ideia, o Papai Noel Ainda Existe, o Zé Maria ele pode estar confirmando, ele talvez seja uma única cidade, não vou nem falar do Brasil não, vou falar do mundo, Sim. que teve o peito de entregar brinquedo para todo mundo que fosse no evento. Eu duvido que qualquer outra cidade do mundo abriria para todos. Então, assim, não tinha nenhuma criança que saísse de um lugar aberto, né, que é mais complicado de controle, sem levar um brinquedo. Sem levar um isso aí, só para a gente ilustrar, ainda era entregue um lanche e era entregue um refrigerante. Tem uma história para contar sobre isso também daqui a pouquinho. Show! Você vai falar da Pop-Cola, né? Zé Maria vai contar a história. Você vai falar da Pop-Cola, meu Deus do céu. Paulo, então começou na Matriz. Sim, começou na Matriz, pequenininho, com um palco em frente à igreja Matriz. A gente já, naquele dia, conseguiu entregar alguns brinquedos. E nesse primeiro ano, nós fizemos uma parceria com o seu Fernando Risse. Depois com o Clóvis Fedel, também no começo ajudou muito a gente e tal. Nós íamos guardando brinquedos ali
E esses brinquedos depois O eram É distribuídos. importante lembrar, o professor Fernando Ulisse, que ainda, graças a Deus, ainda se encontra com a gente aí, né? E o Lions Club, né? Ele era Lions, do Lions e Rotary. Lions e o Sim. Rotary. Eles participavam sempre, dando sempre uma força, até montando barraca deles para distribuição dos lanches e tudo mais. Então começou assim com eles. O seu Fernando foi uma pessoa assim que a gente tem muito carinho por ele. Graças a Deus ele continuou aí com a gente, né? Como o Paulista, infelizmente alguns já se foram, mas aí, né? A gente começou lá embaixo, começou bem pequenininho, Sim. até chegar no estádio municipal, né, Paulo? Sim. Ó, como tudo começa, né? Você não pode pular etapas, né? Então, por isso acho que foi esse grande sucesso, esse Papai Noel ainda existe. E o Ramon, e uma coisa importante, Sim. eu queria já abrir com isso, para as pessoas saberem. Nós nunca recebemos um centavo. Eu quero falar sobre isso porque era assim, o Nides, da Guilherme, Muito importante faz o cartaz falar pra isso. gente? Ah, fácil. O Irineu e o do hotel. Do Hotel Columbus e Colombo. Paládio. Isso, Paládio. É possível você fornecer para a gente uma diária para tantas pessoas, ou 2 diárias? Então sempre foi assim. Na verdade, teve uma única vez, na verdade não é dinheiro, entrou, que a gente precisou de um dinheiro um pouco maior para buscar um cantor no Rio de Janeiro, mas o empresário, a Maria depois pode falar, ele acabou comprando a passagem e enviando ao empresário desse cantor. Mas assim, nunca entrou em espécie. Era assim, você faz o cartaz, eu me recordo que tinha algumas pessoas que davam depois as fotos e o vídeo, e a gente, por muitas vezes, quando terminava o evento, ficava a conta a pagar. O pessoal ia, às vezes, ali no hotel, principalmente nos bares, Sim. o pessoal ia, comia, não sei o que, e dia seguinte, ó, Paulo, o cara falou para mim comer aqui E o evento vai pagar. E isso acontecia muito. Pra você ter uma ideia, nesses 25 anos, eu posso garantir para você que no início não, quando cresceu, sim, sempre ficou conta para pagar. E eu pagava com 13º. Mas sempre Com o seu 13º. Ficava. Porque uma coisa até, na Laudatel nós tínhamos duas pessoas que apoiavam muito a gente. Era o Carlito e era o Du, quando o Du tinha do Gordo Magro. Gordo e Magro. É difícil. Serra Negra, assim, de uma forma geral, às vezes pediu ajuda, tem muita gente que ajuda, tem outras nem tanto, mas deixar claro assim, dinheiro nunca entrou. Cada um fazia a sua parte, fazia direto a sua parte, e daí fazia com que acontecesse. As pessoas que estavam participando que fazia acontecer o evento, no caso. Que era, na verdade, uma forma, tanto é que hoje, após 25 anos, nós estamos aqui falando, peito aberto, sem ninguém apontar, um dia eu dei dinheiro para o Zé Maria, para o Paulo, para o Dinhão, não, nunca ninguém deu dinheiro, pagava, sim, o que a gente precisava. Caramba, isso daí é gostar de ajudar as pessoas, né, cara? Ramon, veja você. O Paulo falou algumas dificuldades. Claro que a gente não vai citar nomes, não está aqui para fazer isso, certo? Mas teve pessoas que brigaram com a gente também. Teve pessoas que brigaram com a gente, porque onde já se viu a gente fechar a rua, porque eles iam atrapalhar o comércio deles com aquela festa, aquele número de pessoas que iam para frente do comércio, e o camarada achava ruim. Tinha certo? gente que achava ruim. Todo ano era a mesma história, certo? Mas uma coisa é certa. Ninguém nunca perdeu, pelo menos com a gente não. Ninguém nunca perdeu. O Paulo se lascou muitas vezes aí, teve que pegar o 13º dele, pagar a conta e tal, mas eles podiam reclamar, mas perder ninguém perdeu. Sim. Pode ter certeza disso, ninguém perdeu. Mas ganharam porque é um movimento enorme ali. Porque é muita gente, E não a tem gente como você explorava, perder. não, sempre, tanto é que o Carlito sempre falava para mim, Carlito, a esposa Olívia, que era um evento que mais trazia movimento e renda para eles. Benefício. Sabe? Então, assim, Para todos, né, no caso. Sim. Então, assim, uma coisa importante, Ramon, eu vou falar isso com toda certeza, a Maria pode confirmar, eu trabalhei durante muito tempo em rádio, em alguns eventos beneficentes. Sempre quem ajuda o pobre é o pobre. É o pobre. É o pobre. É verdade, isso Com aí, algumas isso aí é exceções, certo. sim. Se você fala do Irineu, sim, veio de uma classe com dificuldade, pessoal. trabalhador, tal, no hotel. Pessoa que subiu na vida batalhando. Foi. Tivemos talvez uma única exceção, ou duas, né? Que já estavam num patamar diferente, que é o seu Antônio Biasi, que hoje é um grande irmão, né, que nós temos. O Clóvis, na época também, né? Na situação
Mas assim, e posso até falar uma coisa interessante para você, fazendo um paralelo. Eu estive, agora, no ano passado, lá no leilão. E você olhar para as pessoas, são pessoas simples, que sentem na pele no dia a dia e colaboram com as pessoas que mais estão precisando. Mais precisa. Então, assim, hoje eu posso afirmar, eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu estou falando, mas sempre é o pobre que ajuda o pobre. Ou, pelo menos, Alguém a pessoa que vem daquela situação, certo? Que teve que batalhar com a vida. Que nem o Nestor, por exemplo, o Nestor Marques. Sim. Quando ele mandou os caminhões lá pra gente, tá, as carretas, né? Foi ele que mandou. E você vê, são pessoas que batalharam. Naquela época, principalmente o seu Nelson, tinha praticamente o maior depósito de material de construção da região, mas eles ajudaram sem pedir nada em troca, nem propaganda. Nada, nem propaganda. nada. Não, nem propaganda. Eu não me lembro, o Paulo, às vezes ele subia no palco e citava o nome de alguns colaboradores, certo? E as pessoas ficavam com vergonha. As pessoas que estavam colaborando ficavam com vergonha, cara. Porque estava ajudando de coração. Estava ajudando de coração, ele fazia coração. tal e quem via aquilo, a maior parte das pessoas, principalmente quando foi para lá o Donatel, a maior parte das pessoas acreditava que aquilo era da prefeitura. Sim. Acreditava. Até eu, inclusive, eu acreditava que era a prefeitura que Você fazia. quer uma outra curiosidade? Acho que não só eu, a maioria. A maioria acreditava que era a pessoal. prefeitura. Ninguém imaginava que era a Eu nunca ideia do imaginei Paulo isso. Faria e cresceu daquela maneira e a gente foi Sim. dar uma força para ele. Você quer uma outra curiosidade? Uma única vez subiu um político, porque o Dinhão era o pitbull que a gente tinha e não deixava subir político no palco. Tanto eu não vou falar o nome agora, porque já morreu um prefeito que queria subir. E o Dinhão falou, não vai subir. Não vai fazer política aqui dentro. Acabou. E daí assim, como que... Porque acho que a melhor maneira que Não, tem assim, é como sem que politicagem. funciona, para você ter uma ideia, pessoas, por exemplo, citar algumas, assim, é difícil, né? Mas, mano, Fabinho Fioravante, Oscar Brolesi, que é o Luciano Bruni, que fazia casa para o Papai Noel, porque não era só o palco. Sim. Nós tínhamos barraca de lanche, barraca de refrigerante, tinha a casa para o Papai Noel, então, assim, era complicado, o artista de um lado, o lanche do outro, então, o Lais, Rotary, o Heraldo Candeu, né, que muitas vezes era de São Paulo, hoje mora em Serra Negra, São Antônio do Biase, o Jean Godinhão e o Zé seguravam o rojão da segurança, porque a gente não tinha também. Bom, então assim, amigos que ajudavam sem pedir nada em troca. Sim, Esse fazia por amor, né? Coisa, tal. Então, eu acho que o grande valor, né, Zé Maria, era pessoas que chegavam do nada. Zé Maria, por muitas vezes, viu lá aparecer gente que a gente nunca viu. Tinha dois irmãos até, altos, morenos, né? Não sei se você lembra. Nós que lembro. Segurança. Eles estão aí. Eles apareciam lá. Para ajudar. Paletó e gravata. Para ajudar na segurança. Nós vamos ajudar aqui na segurança. E assim, de boa fé. Sim, boa fé. de bom grado, e pronto. E não recebiam nada por isso, certo? Quando sobrava, que era muito raro sobrar, quando sobrava um daqueles lanchinhos que era feito, distribuído pelo Rotary, né? E pelo Lions, lá nas barracas, né, Paulo? Quando sobrava, eles comiam alguma coisa desse tipo. Caramba. Quando sobrava. Interessante demais, cara. Então, gente, vocês estão vendo que isso daqui é um evento feito por esses meninos aqui, né? Com o Dinhão também, que Deus o tenha. O grande Dinhão. Jean também. Jean também. Então, vocês eram quantos, na verdade, assim? Vamos dizer assim, do Papai Noel ainda existe. Quer saber mesmo? Então eu vou ser sincero. A gente era Paulo Faria. Não adianta. Sim. A verdade é essa. A gente era o Paulo Faria. Porque sempre tem um cabeceiro, né? E os demais vinham e colaboravam com aquilo que podia colaborar, certo? Ia lá, batalhava, às vezes tinha que botar a cara a tapa e tal, né? Não literalmente, Sim. mas tinha que botar a cara a tapa e falava e corria atrás e providenciava isso, providenciava aquilo, conversava com um, conversava com o outro, mas a gente era, na verdade, Paulo Faria. Equipe Paulo Faria, show. Justamente. Caramba, essa é a que pura legal. realidade. Qualquer coisa que o Paulo fale aí, ele está querendo dizer que, não, todo mundo fez. Não. A gente era a equipe Paulo Mas isso aí é Faria. humildade. O Paulo Isso aí é Faria, humildade. Paulo Isso aí é Faria ia legal. lá e fazia... E sabe que era complicado, Ramon? Eu vou até citar uma coisa que eu não falei para o Zé Maria ainda. Ele sabia das pancadas que a gente levava. O evento, para se fazer, era muito difícil, porque uma cidade doente politicamente, de pessoas doentes, toda hora chegava para mim isso aqui, o Dinhão, vocês vão ser candidatos. E todo ano era difícil de fazer,
inclusive também no Oçanópolis, que já morreu, os caras faziam de tudo para não acontecer, porque achavam que a gente era um grupo. Quando agora que acabou o Pai Noel, eu resolvi sair, mas não com intenção de buscar uma prefeitura, porque isso realmente era impossível, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas para continuar discutindo algumas ideias que a gente acreditava, né? E a gente, todo dia a dia, a gente passa um apertado, às vezes quando você precisa do médico, você precisa não sei o quê. Então, assim, e esse era um das dificuldades de fazer o evento. Todo ano eles achavam que a gente o grupo ia sair para candidato. Então, assim, era um povo doente desde aquela época. O pessoal que domina a cidade, a política, acreditava que nós iríamos usar um grupo para sair com candidato. E naquele momento, se saísse, a chance era grande, porque... o bem que vocês faziam para a cidade. Sim, e outra, o evento que ele bateu grande. Um bem de graça, né? Sim, por 3 anos ele foi eleito o melhor evento de Serra Negra. E tinha baile do Havaí na época, tinha uma festa no Casco de Ouro, que era maravilhosa, aliás, um abraço ao Maurício também, né? Mas era isso, então assim, ele chegou num patamar enorme. Mas bastidores do evento era uma pressão enorme, sempre foi. Né? O bastidores, só quem tá que sabe, né, cara, o que acontece ali atrás ali. E então a gente já deu uma avançada, mas como que chegou daí para a avenida? Então, essa é uma história que o Zé Maria vai contar, porque nós brigamos, foi interessante. Nós ficamos sabendo um dia antes, ele vai contar na versão dele, mas um dia antes do evento, desculpa, era uma sexta-feira. Uma semana antes do evento. Tiraram o centro de convenções da gente. Que é o seguinte, Ramon, o evento foi para o estádio municipal. Quando a gente tentou fazer o evento no estádio municipal, rapaz, caiu uma chuva. Caiu uma chuva que você não faz ideia. Nem de barco você entrar. No dia. No dia do evento, nem de barco, realmente, nem de barco você conseguia entrar. Não tinha o que fazer, certo? Bom, aí no ano seguinte o Paulo foi lá e pediu, logo no começo do ano, o centro de convenções. Sim. Tá? A administração daquela época lá, pediu. Tudo certinho, tá? Ele falou pra mim, a gente virava e mexia, participar do programa de rádio dele lá, conversamos sobre o evento, ótimo, beleza. Faltando acho que 2 semanas, acho que mais ou menos assim, 2 semanas pro evento acontecer, a administração da época mandou um comunicado oficial dizendo que era para procurar um outro local para fazer o evento, porque o centro de convenções ia ser usado na época era só pela Antártica, hoje é Ambev, né? Sim. Ia ser usado pela Antártica para lançamento do novo refrigerante deles, a Pop-Cola. A Pop-Cola. Isso foi no ano de 95. Pop-Cola, que também ficou pouco, né? Não durou nada. Acho que a raiva do Zé Maria. Também era ruim pra caramba. Eu tomei ela sem gelo, rapaz. Nossa Senhora. Mas foi feito o lançamento da Pop-Cola, né? Inclusive, quem ia participar da festa com eles era o Serginho Groisman. Lembra? Sim. O Serginho Groisman que veio aqui para participar do lançamento da Pop-Cola com eles. Natal. Então, beleza. Que, aliás, foi arrogante pra caramba também, que eu não tenho vergonha de falar isso, não. Tá? Foi arrogante pra caramba que o Paulo foi conversar com ele pra ele falar alguma coisa do Papai Noel. Ele não quis saber porque, sabe, foi contratado pela Antártica, então deixa ele que leve a vida dele lá. Aí, rapaz, chegou a notificação. E agora, a gente vai pra onde? Não tinha o que fazer. Fomos anunciar no rádio que a gente ia ter que procurar outro lugar, mas não sabia pra onde que ia. Rapaz... porque já estava tudo certo. Esquematizado que ia ser lá. No programa de rádio do Paulo, deu uma repercussão. As pessoas, né, as ouvintes do Paulo, né, hoje são conhecidas como tias do Zap. Naquela época eram as ouvintes do Paulo, né? Hoje são as tias do Zap. Começaram a meter a boca, rapaz. E não tinha essa facilidade de internet nem nada, né? Era aquilo mesmo. Começaram a ligar pro prefeito e xingar todo mundo, porque onde já se viu uma coisa dessa, uma coisa que era festa para as crianças, estavam fazendo aquilo, tal. Quando chegou no pessoal da organização do evento da Antártica, né, o pessoal de marketing deles, eles viram que a propaganda ia ser muito ruim. Aí eles resolveram falar, onde vocês querem fazer? Aí o Paulo, muito doido, falou, quero fazer na aula do Natel. Acabou. Tá? É lá. É lá. Eu, Paulo, na aula do Natel? Sim, e eu preciso de um palco grande. Aí os caras pegaram o último palco, eu me lembro bem disso, o último palco que o Chitãozinho e Chororó tinha usado, gigantesco, e mandaram pra gente pra montar na aula do Natel. Colocaram lá. Pra colocar lá.
Certo? Eu falei, Paulo, e agora? Botou o palco lá. E para não ficar muito ruim, eles mandaram 5.000 latas de pop cola. Que daí já tava no Já tava lá, deles, né? Aí aproveitaram e fizeram a lançamento. marca. Na mesma noite que estava lançando a Pop Cola no Centro de Convenções, estava tendo o nosso evento na Laudo Natel, certo? E distribuindo Pop Cola. Ou seja, aquilo que era, estava crescendo e tal, mas do dia para o outro, Expandiu demais, lógico. expandiu. Que sabe uma coisa que você fala, bom, e agora, como é que a gente vai fazer? Aí, quem puder fazer, faz. Mas ninguém, todo mundo continuou agindo como se fosse a mesma coisa que estava acontecendo lá na Matriz. Sim. Não mudou nada. O mesmo evento. Só que a coisa cresceu. Sim. Tá? Paulo, um palco daquele tamanho, e agora vai fazer? Deixa comigo. Ele acertou um artista que veio para Serra Negra. Tá? E o artista, quando ele veio para Serra Negra, né, o Paulo acertou com ele veio do Rio de Janeiro, foi quando a única vez que teve mais dinheiro envolvido, que tinha que pagar o cachê dele e tudo mais. Aí o Paulo fez o contato com o empresário, deixou tudo certo, mandaram o dinheiro, mandou a passagem para ele e ele veio para Serra Negra. Quando ele chegou, tá, até foi como é que era o nome dele, o taxista? O Aristides Corchete. O Aristides Corchete. Ele foi lá buscar. Falecido também, né? Falecido também. Ele tinha um Voyage azul de 4 portas. Carro bonito que foi buscar. O rapaz lá em São Paulo, quando chegou no aeroporto, em Congonhas, trouxe o artista para Serra Negra, né? Trouxe o artista para Serra Negra e chegando aqui já fomos levar ele direto pro hotel. Chegou no hotel, a empresária e nem ele gostaram da qualidade do hotel. Acho que o quarto colocaram não tinha ar-condicionado, aquelas histórias, né? Sim. De sempre. E agora? Não vou ficar. Da noite era o evento e à tarde o rapaz falando que não ia ficar no hotel, certo? A gente fez uma correria e tal, na época, o Zé Carneiro ele trabalhava lá no Grande Hotel Serra Negra, conversou com ele, que isso, rapaz, pode trazer pra cá. Arrumaram uma suíte pra ele lá e levou ele pro Grande Hotel Serra Negra. Aí já deu aquela amenizada, né, Paulo? O Grande Hotel era, opa. Na época era o top, era, como diziam as propagandas, eram 5 estrelas de Serra Negra, 5 estrelas. Era o top de hotel. Daí ele foi pro Grande Hotel Serra Negra e tal. À noite, o Aristides mais uma vez pegou. Foi Aristides ou foi você que foi buscar ele? Foi Aristides mesmo. Pegou ele lá, trouxe pra lá o Donatel. A gente tinha montado um camarim no fundo. Até eu tenho em casa uma foto com ele no camarim, né? Com esse artista. E as pessoas devem estar pensando, por que você não está falando o nome deles, Maria? Porque tem algumas histórias aí que a gente não pode citar nomes, que esse negócio vai pro mundo. A internet é pro mundo, gente. Então, principalmente a garotada que vai ver isso daqui, lembre-se, aquilo que vocês colocam na internet, agora não é mais o Zé Maria do Papai Noel, agora o Zé Maria do Conselho Tutelar que está falando. Vocês colocam na internet e vai pro mundo. Qualquer pessoa vai ver isso. Então, muito cuidado com aquilo que vocês falam. Então, vamos voltar pro Papai Noel ainda existe. Então, o artista veio e tal, fez o show, né? Nossa, foi uma coisa linda, maravilhosa, foi em 95, isso, coisa muito bonita. Né? Aí ele voltou pro hotel, não sei o que ele aprontou no hotel, sei que no dia seguinte ele tinha que participar de um programa de televisão em São Paulo. Ele pegou e foi embora. Quando chegou em São Paulo, foi quando a empresária ligou pro Paulo, né, Paulo? Desesperado, por quê? A cara do Paulo é melhor. Cadê a aliança do rapaz que tinha acabado de casar? Certo? Como que ele ia voltar pro Rio de Janeiro, casar sem aliança? Como explicar que a aliança não estava na mão dele? Não estava na mão dele. Por que ele tirou a aliança? E aí quem é o culpado é o Paulo, né? Lógico, né? Você sabe que no palco, ele já deu um trabalho para nós, a empresária. Sim. Mas o nosso irmão, que é mais novo que o Zé Maria, que era o Dinhão, a moça não queria sair do palco. Uma menina lá que estava com o Papai Noel e tal. O Dinhão, e a coisa envolveu, não vou sair, porque eu não vou sair, não vou sair. Então o Dinhão, em 10 segundos, resolveu. Mas assim, era uma coisa em cima da outra, o tempo todo, uma coisa. E é bom ressaltar, né, Zé, que a gente durante muito tempo, a gente fez, na verdade, uma média de 10 shows por evento, que era um erro nosso. Você falar assim hoje, quantas pessoas passou pelo evento? Podemos colocar no mínimo 200 artistas, bandas que passou pelo evento. Mas era complicado, então o tempo era muito complicado, sair um, acertar a banda para outra. Hoje já não faria isso. Sim. Porque demora muito para acertar uma banda da outra. E daí fica muito, vamos dizer assim, dobra daí, né? As pessoas a preocupação. Eu lembro, também não vou citar o nome aqui, mas eu me lembro de o Paulo pegar uma banda, pegar outra aqui da cidade, né? E colocar para tocar no evento e tudo mais. E era, antes do show principal, tocava 10 bandas, 8 bandas, tal, artistas que iam lá, participavam.
Só que essas pessoas, eu me lembro que o rapaz veio falar pra mim, ficou bravo pra caramba, porque segundo ele, a gente estava tolindo o espaço cultural da cidade. Ele falou, meu, isso aqui é particular, isso aqui não é um espaço cultural da prefeitura. É um evento que a gente está fazendo. É um evento. As pessoas se ofereciam para tocar e o Paulo aceitava. E não era. E o rapaz ficou bravo, saiu xingando todo mundo. Mas todos Serra Negra participaram. Inclusive, uma coisa que, para nós na época, uma coisa muito bacana é que a gente considera como filho o Arte Samba. O grupo Arte Samba. O Arte Samba é filho. Foi o primeiro grande palco que eles tocaram. Nós temos imagem fantástica deles no palco. Só um minutinho, falando em Arte Samba, vai ter Marquinho Petrafeza aqui também, viu? Que é um grande amigo meu, como um grande amigo também do... Então, o Marquinho Petrafeza vai estar aqui, que inclusive é um do nosso patrocinador, dentro da MP Fix. Então ele vai estar no mesão também, e ele vai falar um pouquinho agora aí sobre a Arte Samba. Só para fechar essa ideia, eu fico imaginando até hoje o que é o dinheiro, o que é o bastidor. O Arte Samba estavam num nível, com hotel de vocalistas, que seria um dos maiores grupos musicais no Brasil. E na época eles eram, tinha ônibus, tinha puta estrutura, né, cara? Faltou talvez um empresário, né, Zé? Os caras eram muito bom. Era bom pra caramba. Eu lembro que eles eram meio patamar ali de Exalta Samba. Os caras eram fera, velho. A gente na época, quando tinha o Arte Samba, um pouco antes, a gente também tinha montado um grupo de pagode. Eram os Alquimistas do Samba. Tá? Aí veio o Arte Samba como a garotadinha, a molecada que estava tocando. O primeiro nome deles era Razão para Viver. Razão para Viver. Vocês eram os Alquimistas do Samba. Que não tem nada a ver com Jorge Benjó. Não. Tem uma música do Jorge. Os alquimistas estão chegando. Mas não tem nada a ver. A gente costumava dizer, até o nosso símbolo, um abraço aí pros alquimistas. Infelizmente o Bigode já se foi também, né? Mas o Alexandre Angelini era o nosso vocalista, certo? O Zóio. Sim. O Zoinho do Cavaco. Ele odeia quando eu falo isso. Mas aí, Zóio, eu não esqueci não, viu? O Zoinho do Cavaco tava lá e tal. O Emerson, que depois tocou junto com o pessoal do Arte Samba. O Emerson, que veio de São Paulo, né? O Emerson tocou. Não, o Emerson não veio de São Paulo, o Emerson é daqui de Serra Negra. É família daqui, ele tocou junto depois com o Arte Samba, certo? Então a gente tinha o nosso Alquimista do Samba, né? Aí veio a garotada com o conjunto, mas era tudo criancinha. Eu me lembro deles, era tudo catatalzinho, né? Eles começaram a tocar e era Razão para Viver. Que coisa maravilhosa. Aí cresceu e eles, lógico, né? Como todo mundo, eles vão crescendo também. E não é crescer, gente, a estrutura da banda, não. Eles cresceram de tamanho mesmo. Eles foram se tornando adolescentes. O que era criança se tornou adolescente para passar para a vida adulta. Aí se formou o Arte Samba. O Arte Samba tocou com a gente no Papai Noel Ainda Existe. Coisa fabulosa, certo? Nunca tivemos problemas, mas as outras pessoas, às vezes, o Paulo colocava no palco. O artista ia fazer uma apresentação. Às vezes até uma apresentação circense, viu? Teve muito disso. Sim. Fazia a apresentação. Só que ele tinha um tempo para ficar lá. De repente, o camarada, ainda mais lá no Donatel, o cara subia lá, olhava aquele mar de gente. Aí ele não queria sair mais, né? Queria ficar, lógico. Ele queria ficar. Mostrar o trabalho. Que ele tem de apresentar o trabalho dele. Ele queria ficar. Aí a gente tinha que ir lá e falar, agora acabou o seu tempo, tem que vir outro. E outro problema, quando tinha alguns grupos musicais, certo? O tempo que você perdia passando o som deles, certo? A gente conseguia os instrumentos, o pessoal fornecia tudo mais lá. O meu amigo Luciano Giori, o Prego, que inclusive continua tocando aí, foi baterista do Alquimista do Samba. O Prego cedia a bateria dele, deixava tudo prontinho. Só que cada um que chegava lá queria passar o som de um jeito. Aí, rapaz, era uma tragédia. Pelo que eu tô vendo, era meio um show de calouros, né? Formava também, porque tinha vários. Não, o show de calouros, se você falar show de calouros... Tinha dança, teve... Eu acredito que o show de calouros não é a conceituação ideal, seria um show de talentos. Show de talentos, que seja. O Sabiás, ele trouxe um ano, eram 2 ônibus, uma orquestra, eles eram assim, religiosa, tal, sim. Mas com músicas de Natal. Ele colocou, acho que 60, 70 pessoas no palco. No palco? Seu Antônio bancou tudo. Bancou estadia, bancou ônibus, bancou tudo. E quando você fala de tempo, por exemplo, nós tivemos o Alvinho da Mata, que eles eram do Rio de Janeiro,
Os principais compositores, Zé de Camargo e Luciano, Sandy Júnior, Xuxa, toda a música famosa deles era dele, era de graça. Vai ser horário para sair. Você vê o Maurício Gasperini, que era do Rádio Táxi, líder do Rádio Táxi. E agora não me recordo o nome dele, um loirinho do Menudo, que veio com ele, inclusive, para participar também. E também tem horário para sair. Então, assim, esse controle, para poder abrir para todo mundo, não deixar ninguém chateado e tal, acarretava, às vezes, um problema lá na frente. Sim. Então, assim... É por insatisfação de tempo, né? No caso, a pessoa ficava um pouco... Na verdade, não é que de vez em quando não. O Paulo está sendo modesto. Sempre acarretava o problema. Porque aqueles que vinham de fora tinham esses horários para cumprir e sair. Aí os que estavam aqui achavam que a gente estava privilegiando os de fora, estava fazendo para eles. Não é, você tem que deixar o espaço para todo mundo. Sim, para todos. De qualquer maneira, certo? Há uma pessoa que se apresentou várias vezes com a gente aí, um abraço para ela também, a Dayana, né, do balé. Certo? Minha filha está lá com ela também, um abraço para a Dayana. Ela também se apresentou lá, certo? O Papai Noel ainda existe. Então, teve muitas apresentações, teve muitos artistas mesmo. Sim. Que estiveram lá. Alguns estão nativos até hoje, outros já não estão mais, estão fazendo outras coisas, de vez em quando se apresentam, mas todos tiveram espaço, dentro daquilo que a gente podia dar, né? Mas vamos terminar a história do rapaz da aliança, né? Da aliança. Da aliança, vamos voltar que a gente não terminou. Aí foi o rolo. Aí o Paulo, agora vem a parte do Paulo, explicar como que acharam a aliança do rapaz, né, Paulo? Verdade, Paulo. Daí como que essa foi, parte diga. Pula. mas são bastidores que pela primeira vez nós estamos colocando aqui, porque as pessoas imaginam que o problema está ali só. E não, na verdade, qualquer tipo de evento, ele tem assim, uma estrutura, uma complicação nos bastidores. Eu me recordo uma coisa que eu aprendi muito, quando um dia eu estava na rádio, e a rádio, você sabe disso, muito limitada, com problema, todo tipo de problema estrutural. Uma pessoa muito conhecida, que já morreu também, Zé, um grandão aí, ele falava assim, viu, o que vai pro ar é o que importa. O que está acontecendo aqui nos bastidores, ninguém vai ficar sabendo. Sim. Era mais ou menos isso. Vai ser uma coisa até que eu queria que o Zé Maria comentasse também, que era a nossa maior preocupação, que era a chegada do Papai Noel. A chance de uma criança cair numa roda do bombeiro, ou um trio elétrico, uma vez, teve um ano que vieram 2 trios elétricos, 2. Caramba, era gente. Há 14 Papai Noel em cima, Mamãe Noel. E assim, são detalhes, você imagina, ali você não tem como cercar muito, de repente alguém vai e empurra uma criança atrás da roda. Quer dizer, então assim, tudo era perigoso. Uma outra coisa que hoje... Que é uma responsabilidade imensa. Hoje é complicado também. Os bailes... Pera. Ele tá te enrolando, viu? Ele tá te enrolando com essa história porque ele não quer acabar de terminar a história da aliança. Da aliança. Ele tá te enrolando. Ele é bem bromation também, viu? O Paulo é radialista, jornalista. Professor, o cara. Ele sabe da bola. Ele sabe. Ele não quer se complicar, mas então vamos só terminar assim. Ele pegou, acharam a aliança do motel. No quarto do sujeito lá, acharam a aliança. Aí o senhor Aristides pegou e foi levar para ele, né, Paulo? Foi levar lá para São Paulo para ele, que ele ia participar de um programa de televisão no domingo à tarde. Aí não tem nem como não falar, né? Era o programa do Gugu, né? O Domingo Legal. Ele foi participar lá e tal. Aí levaram a aliança, daí ele entrou no programa com a aliança no dedo. Aí ele entrou no programa com a aliança no dedo. Deu certo. Tem bastante história. E o Paulo correu. Muita história. Tem um artista, legal. amigo do Zé. Amigo meu não, pô, amigo seu. O artista chegou aqui em Serra Negra em 97, esse eu me lembro. Ele chegou aqui em Serra Negra, né? Era o engraçadinho, né? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, que ele veio se apresentar aqui, figura. Quando deu 2 horas da manhã, o Sérgio Malandro resolveu conhecer a cidade. Cara, Sérgio Malandro. Adivinha que o Paulo Faria teve que fazer? Saiu da casa dele, foi lá no hotel, que ele estava no Rádio Hotel, pegar o Sérgio Malandro e ficou andando com o Sérgio Malandro pela cidade. Mexendo com tudo que as mulheres aqui. Todo mundo. Mexendo com todo mundo, cara. E o Paulo Faria andando com ele, bancando segurança dele. Você sabe, Ramon, hoje até, um dos perigos, e na época a gente já tinha isso, e era uma preocupação muito grande também, a gente pedia para os bares não vender garrafa. Sim. E nunca nós conseguimos esse apoio dos bares. Porque hoje qualquer evento fechado, o cara vai lá, não pode entrar com garrafa, Sim. Geralmente serve em copo de plástico. E foi uma das coisas que a gente todo ano tem uma preocupação enorme.
Mas infelizmente nós nunca conseguimos fazer Essa com que parceria, os no bares caso, né? não vendessem garrafa. Sempre tinha. Sempre Estourou uma briga violenta ali, com garrafa, não sei o que, não tem, cara, você mata a criança. Sim. Então, assim, só para você entender mais ou menos, risco tinha para tudo que é lado, por ser um ambiente aberto. Como eu já disse para você está envolvendo criança. E é uma responsabilidade gigantesca, né, cara? A gente tava falando, Ramon. Às vezes, que nem nós estávamos falando, às vezes a culpa não tem nada a ver com o seu evento. Só que vai cair em você. Vai, porque você que fez. Pela pessoa estar ali ao redor do evento, né? Eu falei do Sérgio Malandro em 97. Em 97 veio o Sérgio Malandro, veio o Coronel Carlos Miranda, o vigilante rodoviário. Sim. Tá? Inclusive ele falou para mim, você tem condição de pegar meu carro? Porque o carro dele estava sem motor, era o Cinca Chambord dele, e estava inclusive lá no pátio do centro de treinamento da Polícia Rodoviária lá em São Paulo, né? E a gente providenciou até o guincho, mas depois eu pensei, coloquei esse carro aonde? No meio daquelas crianças, né? Tirou da cabeça. O bombeiro na época, o Sargento Giovanni, que era o comandante do bombeiro, um abraço pro Giovanni também, né? Ele mandou o caminhão do bombeiro, na época era o Pierce que tinha lá, que inclusive eu tive o prazer de trabalhar esse caminhão depois, né? Em 97, e ele veio o caminhão. Em 2002 que eu fui bombeiro de Amparo, em 99 eu fui bombeiro de Amparo, daí eu trabalhei com esse caminhão. E veio, em segundo caminhão, veio o Sérgio Malandro, o Carlos Miranda, o vigilante rodoviário, certo? E do lado dele, acho que o Paulo mandou, depois você vai poder pôr a imagem aí pro pessoal, tem um mar de gente. Um negócio impressionante. Muita gente. É muita gente, você não tem, sabe, não tem como mensurar a quantidade de pessoas que tinham lá, certo? Talvez algum bobo aí vai falar que tinha 1.000 ou 2.000 pessoas, coitado. 2.000 pessoas é capaz de ter rodeando só o caminhão. Era uma coisa impressionante. Acho que só no começo da imagem ali já tinha. A Laura Raquel ficava forrada de gente. Junto, o pessoal um grudado no Junto. outro. Grudado no muita outro e tal. gente. E a gente tinha que Essa vir, foto que tá aparecendo aí, gente. É a que ele tá falando. a gente tinha que vir do lado do caminhão e tentando fazer um cordão de isolamento. Os meninos que o Paulo falou que vinham para ser o segurança foram ajudar. As pessoas que podiam ajudar para fazer um cordão de isolamento, senão a criançada vê. Ó, no caminhão veio o Papai Noel, né, Paulo? Veio o Papai Noel, o Sérgio Malandro e o vigilante rodoviário. Você acha que a criançada não queria subir no caminhão? Lógico. Ainda e era em auge, né? O Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro estava no auge. Que era. O Papai Noel estava no caminhão. Papai Noel. Estava no caminhão. E tinha a essência do Papai Noel, né? Sim. Naquela época tinha. Hoje já morreu um pouco, E o infelizmente. vigilante rodoviário aí era um pouquinho pior, porque isso aí era para as crianças mais Sim. grandinhas, né? Para os Aham. adultos que lembravam dele. Aí todo mundo queria pular em cima do caminhão, rapaz. E para você segurar aquele povo? E era uma loucura, né, cara? Era uma loucura. Quem era fã era E fã você- mesmo. E você não tinha como fazer um cordão. Se você pegasse e fazesse que nem o pessoal faz nos trio elétricos da Bahia, né? Pegar uma corda, fazer em volta, você não tinha gente para fazer aquilo. Não tinha. Não tinha. É, tá? porque era. Não tinha como era separar e vocês que falar, ó, faziam, vocês né? são a turma da pipoca, aí vocês ficam pulando do outro lado. Não tinha como. Principalmente porque era criança. Aí nisso o Paulo, quando ele fala, é uma verdade. Eu tenho umas complicado. imagens Sim. do Zé Maria, todos os eventos, eu tenho lá guardado, depois eu mando para você. O Zé Maria Codinhão e mais os seguranças fazendo um círculo Em torno para... Aí teve para o Celso Russomano. O Russomano tinha acabado de perder a esposa dele num problema seríssimo no hospital, talvez com negligência, algo desse sentido. E nessa foto o Celso tá com quem? Tá com a minha mãe. Com a sua mãe, né? Então essa foto aí é a mãe do Paulo e o Celso Russomano. E assim, teve o Dada Maravilha, né? Sim. Que ele veio participar também na época, ele participava de muitos programas de televisão e tal. Mas assim, para você possa entender, o mecanismo perigoso por ser aberto e chegou numa estrutura grande e nós achamos também que nós não tínhamos condição de continuar mantendo esse tamanho. Os números são... Pelo tamanho que os ficou, números né? são, se você colocar assim, uma média de 5.000 brinquedos em 25 anos, vamos colocar um número por baixo, Sim. são 125.000 brinquedos. Caramba. Se você pegar em todo ano, nós temos aí em torno de 7 mil lanches e refrigerante. O Lions e o Rotary ajudavam a fazer. Então assim, você vai multiplicando isso, e o que eu falei, na verdade, talvez seja a única cidade do mundo que entregava tudo gratuitamente para a cidade inteira. Quem Sim. tivesse lá ia receber.
Então, assim, ele ficou algo perigoso, que o pessoal da região começou a vir também. E daí, sim, precisaria, talvez, Serra Negra, eu sempre falo com o Zé Maria, nós não temos um local específico hoje, estruturado para fazer isso, né, né, no então, caso. assim, talvez, né, um dia Serra Negra tenha um lugar específico, mas assim, não dá para você fazer um evento mais desse no Arnaldo da Tela. Inclusive, você atravanca a cidade inteira, né? Sim. Naquela época já era complicado. A gente está falando de 30 anos atrás, gente. Sim. Já era complicado lá no hotel, que quando você começava a montar o palco, né? Porque você não podia montar o palco quando a prefeitura monta hoje. Por que não podia montar ali? Porque o Papai Noel tinha que chegar. Uma curiosidade, onde era montado o palco, né? Em frente à padaria ali na Laudo Natel. A avenida, a padaria Avenida ali. Bem ali em frente. Por que a gente fala isso aí? E por que tinha que montar ali? Porque o Papai Noel tinha que chegar. Então ele vinha do centro da cidade. Vinha, certo? Entrava na avenida. Se você não faz isso, por onde o Papai Noel vai vir? Vai mandar o caminhão subir o morro do clube e descer do outro lado? Não dá. Não tinha como, sim, certo? Vai pôr o Papai Noel lá no centro de convenções e ele vai andar um trechinho de nada? Não, o Papai Noel desfilava a cidade toda. O Papai Noel começava a mostrar que ele estava chegando, quando o veículo chegava, na frente, bem no começo da Avenida Bernardino de Campos, naquela rotatória que tem na Bernardino de Campos ali, que não tinha rotatória ainda, certo? Era ali que começava o Papai Noel. Então, o Papai Noel subia ali e vinha. Ele não subia no carro quando chegava na Laudo Natel. Ele passava a cidade toda, ele vinha pela Bernardino de Campos, Rua 7 de Setembro, tudo dessa maneira. Então você não tinha como. Aí você tinha que receber ele de frente. Sim. Só um detalhe, Ramon, bastidor que as pessoas não imaginam. Os últimos eventos que a gente colocou, o transformador da rua não dava conta. Então, tinha, eu não lembro se era RA, era algo nesse sentido. E daí o engenheiro da prefeitura fazia um requerimento para a CPFL para poder colocar um transformador só para o evento, depois eles iam tirar. Porque a energia não dava conta de tocar o palco. Não segurava. Não segurava. Olha a proporção que tomou isso daí, gente. Então, vocês verem o tamanho que foi, o Papai Noel ainda existe. Mas assim, claro que valeu cada segundo. Tem uma imagem que eu sempre falo com o Zé, com as pessoas, que assim, tem imagens que marcaram. Criança totalmente deficiente, queria abraçar o Papai Noel, queria subir no palco, e era outra complicação no palco, eu digo, da casa do Papai Noel. O Zé Maria fazia fila aqui, passava na banca do Odécio, pessoas na fila querendo abraçar o Papai Noel. E tirar foto no colo do Papai Noel. E tirar foto. E a essência que era, né, o Papai Noel. Né? Mas tem uma imagem que eu acho que depois, eu gostaria até que você fechasse com ela. Sim. Que é uma criança molhada num dia de chuvoso, uma roupinha tudo sujinha. Essa criança encosta na Lages, pede lanche e pede refrigerante. Lages e o Rota. Sim. Daí alguém me pergunta assim, que ele queria levar para os irmãos que não tinham comida em casa. E daí, claro, o pessoal da Rota já fez uma sacolinha com um monte de lanche, um monte de refrigerante, e a criança saiu feliz. No mais, você vai colocar, ela está com a chupetinha, pedindo, mas a preocupação dela, sozinha, de levar o que os irmãos dela nunca tiveram em casa, que é levar um refrigerante e um pouquinho de lanche. Então, assim, essa imagem, na verdade, é uma imagem que eu fecho na minha mente, Papai Noel. Sim. Claro, um dos tantos, né? Mas aquela criança, naquele momento... que marcou muito. Ela queria levar só outro detalhe, só para fechar. No dia seguinte, ou na semana depois, a gente levava... Teve um ano que eles tinham tanto brinquedo, nós levamos para todas as escolas municipais, e eu tenho foto de todas aí. Nós levamos... Do Educandário. Educandário. Inclusive, teve um ano que nós demos para o Educandário, e pessoas querendo colaborar. Falei, o seguinte, nós compramos uma televisão, que foi pedido da irmã, um aparelho de som, é isso, Zé? Isso. E tem mais um aparelho lá, que não me recordo exatamente, aí eu lembro que foi o Edivaldo Evangélica, da Polícia Militar. Até ele fala que ele era novinho na época, né? Sim. Mas assim, e hospital. Tem uma imagem que você vai colocar também, que nós ia para o hospital, na pediatria, para entregar. E daí assim, quando ele chega num ponto alto, as coisas vêm mais fáceis. Sim. Daí todo mundo quer ajudar. Daí todo mundo, na verdade, assim,
Colabora, sim. Mas E algumas pessoas, tipo, lá atrás vamos dizer, ele recusou por ser pequeno. E hoje ele vai ajudar por... Mas os isso aí é normal, continuavam, acontece aí comigo também. Mas os bastidores continuavam complicados. E quanto mais cresce, mais complicado fica. Mais complicação Porque vem, lógico. Você precisa do quê? Precisaria de ter, na verdade, uma equipe, certo? Especialista naquilo lá. E os especialistas éramos nós, Sim. certo? Sobre a batuta do Paulo Faria, a gente ia lá fazer e pronto. E no dia seguinte, cada um ia pro seu serviço, ia trabalhar, ia cuidar da vida. E acabou. Era assim que funcionava. Não tinha como ser diferente. Sim. Tá? E se você colocar na ponta do lápis, Samuel, pra gente fechar, se a gente vai até amanhã aqui. Não, por mim você tá colocar tranquilo. Resenha boa isso aqui, ó, vai longe. Você colocar em banda, em parte técnica, pessoas que trabalhavam no dia do evento, você podia colocar seguramente umas 70, 80 pessoas que davam suporte. Então, assim, tinha grupo que ia dançar, tinha 30 crianças, sabe? Então, assim, era muita gente envolvida. E tudo, Paulo, Grifani, tudo, assim, o pessoal daqui era tudo, assim, beneficente. Tudo de graça. Tudo de graça. Ninguém cobrou nada da gente. Ninguém nunca cobrou nada da gente. E um pouco sobre os artistas. Alguns artistas tinham teve que, porque a gente escolheu tinha que fazer, esse né, primeiro no artista, caso. que foi o primeiro que veio lá do Natel. Não é o da Aliança. É o da Aliança. O da Aliança. Por que foi pago? Primeiro que ele, na verdade, ele não pediu cachê. Ele não foi cachê. Sim. Pagou a passagem dele para vir, a passagem dele para voltar. Foi isso daí. Mas eu não me lembro. Teve que pagar algum artista, Paulo? Na verdade, assim, ajudando, teve no auge do Dada Maravilha, ele pediu uma ajuda para vir também. Daí eu liguei para um amigo, esse até hoje ele não quis aparecer, para deslocar, tal, no seu deslocamento e tal. Sim. E daí foi enviado para ele, esse empresário enviou direto para ele, que ele queria vir com o carro dele, com não sei o que e tal. Que era o Dada Maravilha. Sim. Para quem não conhece, o Dada é esse daí, ó. Então, assim, eu penso assim, que tudo vale a pena. Quando você faz um carinho, vale a pena. E por falar, só para finalizando, hoje eu vejo um crescimento também, por exemplo, na campanha do leite, do Barreto. Sim. Esse domingo foi maravilhoso, o evento cresceu. Você foi? Você foi? Eu não consegui, cara. Eu tava no trabalho. O melhor de todos. Então, eu vi imagens só, vi os vídeos, então, né? O que eu acredito, o pessoal me mandou o vídeo de lá. lá. Falta assim, você chegar em janeiro, entregar as lojas, para todos os turistas, já uma programação para o ano todo. Sim. Olha, eu quero vir em Serra Negra em novembro, o que vai ter? Eu quero vir em Serra Negra em junho, o que vai ser? Então, por exemplo, eventos, mesmo esse também beneficente, tem que fazer parte do calendário. Tem que fazer parte, E uma lógico. coisa que me preocupa muito também, isso me irrita muito. Vai ter um evento beneficente lá, não faz nada na praça. Sabe? Olha, é verdade, deixar nós estamos acontecer tendo um lá. evento lá pracinha, assim, tem show, tal, não faz. Serra Negra é uma cidade pequena. Serra Negra não comporta 2, 3 eventos no mesmo dia. Então, assim, vou repetir, uma das coisas que Serra Negra precisa ter um calendário de eventos. O turista chega aqui em, não sei, novembro, já tem para o ano que vem. Olha, em janeiro eu vou porque tem isso, em fevereiro eu vou por causa disso, em março eu vou por causa disso, sabe? E o Papai Noel foi um doce. E realmente alcançou números excepcionais. E quando eu falo para você que, sem dúvida nenhuma, que foi o maior evento de Natal, talvez no Brasil, e um do mundo, porque abriu, escancarou para todo mundo. Então, se tal pessoa não entra, vai entrar quem quiser. Vem o pessoal da região, quem quiser. Ninguém foi proibido, não tinha cercado. Era para o público geral. Para todos. Você era restrito, naturalmente, a área onde iam os artistas se apresentavam. Agora, Sim. fora isso daí, não tinha de maneira nenhuma. Podia ficar quem fosse, entrar quem chegasse, comer quem precisasse, não tinha problema nenhum. Era difícil? Sim. Hoje, na época, você sabe que é interessante, Ramon, que na época a gente não via tanta dificuldade, certo? Aparecia dificuldade, a gente resolvia. Hoje, se você parar para pensar, né, Paulo? Você fala, caramba, esse negócio foi louco, né? Louco.
Foi louco. Mas na época não, na época a gente A não via proporção que dificuldade. tomou, né? Tá, e daí eu sei que você vai perguntar Tô esperando aqui. por que terminou. É isso aí. O porquê que terminou, Tá, gente. então, assim, Não, acho que só eu, a curiosidade Tá. de quem tá assistindo também. Então, assim, o desapontamento foi muito grande com um determinado prefeito. Todos eles, na verdade, criavam uma situação. Mas o último ano, nós pedimos 40 homens porque realmente chegou no ponto que está ficando muito Você perigoso. precisava de Sim, segurança. sim. No dia do evento, não apareceu nenhum. Caramba. A irresponsabilidade desse prefeito, que já morreu, fez com que a gente falasse, puxa vida, eu até falei, pô, Zé, se machucar uma criança, os 25 anos que você fez lá, não valeu a pena. E esse ano foi um sufoco tão grande que eu vou citar uma pessoa aqui, a Olívia. A Olívia do Carlito Restaurante. Sim. Ela abandonou o restaurante abarrotado, que estava o restaurante dela, para ir ajudar a gente na segurança da fila das crianças. Então, assim, quando você trata com homens Sim. e com referência de segurança, nós fizemos, junto com o Zé Maria, com o Dinhão, o Carlos da Serra. E a gente tinha muita preocupação com segurança. Então, a gente colocava 40 homens, no mínimo, para trabalhar piscina e salão. E chegava, às vezes, no final de um outro evento que no Carlos da Serra, tinha empatado. Eu falava, pessoal, todo mundo ganhou, todo mundo trabalhou e não machucou ninguém. Graças a Deus. Né? Valeu a pena. Então já ganhou, Sim. já saiu. Por mais que tenha empatado, cara, não se ter um empatou, problema, tá se ótimo. empatou, tá ótimo. Só que assim, fica arriscado, Ramon. Nossa, por exemplo, mas esse daí, que nem só grifando, você ter o apoio de 40 pessoas confirmadas, você dá uma relaxada, né? Você falou, que bom, cara. Ótimo, 40 segurando. E no dia não tem um. Na verdade, a gente tinha dois que valia por 40, que era o Zé Maria e o Dinhão. Sim. O Dinhão é um cara assim, eu falo que, volto a repetir que eu falei no início. Sim. Depois do pai e minha mãe, que eu mais senti a morte foi... Do Dinhão. O Dinhão é um irmão fabuloso e ele sempre, sabe, ele olhava pra minha cara no começo do ano e falava assim, eu não faço mais esse negócio. Paulo Faria é doente, olha o que ele arruma pra gente. Chegava no final do ano, tava nós lá. Eu falava, concordo com você, Dinhão, não vou fazer mais. Esse Paulo Faria é louco, ele vai botar a gente em encrenca, a gente não consegue fazer mais nada, então chegava no final do ano, tava lá de novo. A irmandade, né, cara? Isso aí chama irmandade. Conta pra ele quando ele tava morrendo, o que ele falou pra você. A gente tava querendo se meter com a política, não sei o que. Sim. Eu levava, na verdade, assim, eu levei. A minha mãe morreu, e ela ficou 1h10 no hospital sem atendimento médico. Daí foi a hora que eu comecei a gravar vídeo, Sim. não sei o quê, porque eu não queria que isso acontecesse mais. E foi um período assim, você Maria conheceu minha mãe. Minha mãe, ela fazia compra hoje, se alguém chegasse lá, batesse na porta, ela entregava. E considerava o Zé Maria, chamava o Zé Maria, o Eduardo. Eu sempre chamei a dona Deise de mãe. Ô mãe! De filho. E é uma história assim, ela foi uma pessoa muito guerreira, sabe? Que sentiu na pele, passou muita necessidade. Meu pai, uma pessoa também com muita necessidade. Mas você vê como que a gente, na verdade, era... Pessoas guerreiras, né, cara? Tem que batalhar na vida. Batalhadores. A gente era tudo louco no sentido de fazer uma coisa como essa. Sim. Mas um confiava no outro. Por exemplo, eu sabia que quando viesse o Papai Noel chegava, o Zé Maria dava conta. Porque ele que fazia a chegada do Papai Noel. Sim. O Zé Maria aguentava o rojão. A linha de frente ali era o Zé Maria. O Zé Maria, ele fazia porque a coisa chegava. Mas eu queria que você comentasse para fechar, Zé, o que o Dinhão falou para você quando ele estava já praticamente morrendo. O Dinhão falou para mim, Zé, tem que tomar conta do Paulo. Caramba, não. Pô, Dinhão, pelo amor de Deus, isso toma conta da minha família, pô. Não, tem que tomar conta do Paulo. Você sabe que o Paulo, ele é tonto e ele não sabe fazer as coisas sem a gente. É real, é assim que se fala. A gente fala isso aí até arrepia de verdade. A irmandade é sensacional, né? Ele falava desse jeito, aquele Paulo Faria é tonto, rapaz. Se você não toma conta dele, ele vai fazer besteira. Mas sabe qual que é o meu santo padroeiro? Meu pai, eu nunca mais esqueço, porque um dia mostraram uma foto, que pena que eu não tenho mais. Quando eu ia, a gente era muito pobre, quando precisava operar, eu tive que operar ainda 2 vezes e tal, não tinha dinheiro, não tinha carro, pai. Mas tinha sorte, hein? Assim, meu pai se trancava na igreja de São Benedito, na verdade meu santo padroeiro de coisa é o São Benedito. São Benedito. Ele trancava lá na igreja
e rezava, ficava lá enquanto eu estava na cirurgia. Graças a Deus sempre deu certo. Então, eu quero dizer para você, para quem está acompanhando, que na verdade a Irmandade ela se torna indiferente e a visão que nós temos que ter sempre são as pessoas boas Sim. e as pessoas ruins. E cada um vai se encaixar na onde se encaixa. Por exemplo, eu com o Zé Maria discutiu várias vezes. Infelizmente, não teríamos condição de ter amigo político. Sim. Sabe? A maioria está por interesse próprio. E hoje, depois de uma certa idade, nós temos condição de falar o seguinte: você não serve para mim. Você com a sua arrogância não serve para mim. E uma coisa, claro, que às vezes hoje ainda existe, né, esse ponto que acontece, mas é triste. Triste porque sempre nós vimos as pessoas como irmãs, como amigos do coração, como não sei o que e tal. Sim. E hoje, sabe, é uma coisa... Hoje é artificial a amizade. Extremamente Artificial, cara. Hoje não é um negócio sincero. Hoje... Ou é por causa disso ou é por causa daquilo, não é por causa do amor. Não. Porque a gente, que nem a minha época também, acho que foi a última geração que teve amizade real, né? Depois disso daí, acho que já começou a quanto mais você dispensar. começa literalmente com mimimi, pior fica. Sim, Pior fica. é isso. Certo? É que nem o Paulo, só grifando, o Paulo, conversei com você, o quê? Umas 3 vezes, 4 vezes no WhatsApp. Falei, cara, você já é meu amigo. Pela bondade, pelo... porque ele é bom você mesmo, então dá a impressão que ele é legal. Porra, é legal. Mas você sabe uma coisa? Legal pra Você caramba. sabe uma coisa? E eu fui até processado. Eu ia falar um termo aqui, mas não pode falar, né? Deixa pra lá, pula a parte. Porque assim, nós, a nossa geração, para fechar, nós sempre, a vida toda, nós fomos indignados com essa desigualdade social, que eu acho muito mais acima do que... Eu acho tudo essa coisa de falar de coisa, tudo besteira. Porque, cara, se o cara é de cor, de repente é pobre e não sei o que, fica rico, isso desaparece. Sim. Então, assim, mas nós, sempre, desde a época da rádio, que a gente ajudava muita gente, a gente brigava, sim, para essa divisão, essa separação social, que eu acho que isso é muito importante. Sim, é Então, verdade. isso aí a gente sofre diariamente. Mas né, vamos voltar a falar do brigar. papai. Vamos brigar. O Papai Noel ele ainda existe, foi assim, infelizmente, chegou uma hora... tá? E o ano que acabou, esse Rapaz ano. do céu. Eu acho que tem mais de 15 anos. Eu não, Meu filho, ele nunca viu. Vou ser bem filho sincero não. para você. Eu não... O seu filho era pequeno. Eu acho que ele não foi, era bebê, ele não foi. Eu participei bastante. Mas o que eu falo para você, eu lembro de datas, tá, de coisas que aconteceram no Papai Noel, fabulosas, eu lembro todas as datas, todos os anos, tudo mais. Apaguei da cabeça quando acabou. Tirei da cabeça. Não quero nem lembrar. Sim. Não quero nem lembrar. Não porque eu fico triste, é porque você sabe que acabou numa condição que você acabou ficando decepcionado, certo? Com as coisas. Porque lá em 95, quando o prefeito entregou para a Antártica aquela situação, certo? Ele não sabia, mas ele estava dando o boom que a gente precisava. Então, deu, como certo? eu queria grifar aquela hora, a hora que vocês contaram essa daí, que vocês perderam o espaço lá e eles cederam esse outro, Foi a o hora erro que deu certo. É o erro que né? deu certo. O erro que deu certo. Sabe, sei lá qual que era a ideia, mas se tentou puxar o tapete nosso, certo? Não puxou, jogou um cobertor em cima da E gente. acabou. E você vê, Ramon, para fechar, como até hoje eu tenho... Você percebeu que toda hora ele fala que é para fechar e fecha não para de falar, né? Vambora. Com os pais da escola, eles falam, eu fui no Papai Noel. Olha, eu tenho uma boneca até hoje do Papai Noel. Caramba. Eu escuto muito o pessoal falar assim, o único brinquedo que eu recebi na minha vida foi do Papai Noel. Pessoas que não têm condição. O único presente, né, de Natal, assim, no caso. Não tem, irmão. Eu fico imaginando, infelizmente, quanta criança, o rico, ele recebe, mas quanta criança pobre? O pai não tem muita gente hoje que não tem para comer. Sabe, eu comprar, de repente, uma coisa, uma bolinha de plástico, naquele momento não dá. Sim. Sabe? Veja você, naquela época, hoje, o vício é outro. A gente sabe que os vícios são outros. Vamos falar daquela época lá dos anos 90, do começo dos anos 2000. O sujeito, ele saía de casa, ia trabalhar, tal, a esposa também ia trabalhar, brigavam com a vida para ganhar o seu dinheirinho, né? Mas o vício
sempre fez parte da vida do ser humano aqui no Brasil. Principalmente de quem tinha menos condição financeira. Sim. A gente tentou fazer melhor. O Paulo tentou fazer melhor. Ele quer ser humilde, mas é verdade. Ele tentou melhorar. A gente, quando viu que dava para ajudar, ajudou. Muitas vezes. Na verdade, eu acho que porradas, mas faz parte. Eu acho que você fez o trabalho certo, que tinha que ser feito, né? Uma puta de uma história, né? Deixando mais uma vez aí as fotos aí, ó. Como foi, para quem não presenciou, não participou, como foi o Papai Noel Ainda Existe. É uma pena, né? É uma pena não ter tido o apoio devido, né? Que merecia, né, cara? Realmente, como é um evento pena, né? beneficente, para nós, por exemplo, se nós tivéssemos hoje... grifando, isso daqui era uma coisa particular dele, né? Você fala, vamos fazer, a estrutura tá aqui. Sim. Né? Mas o Zé sabe disso, ele é policial, que hoje é tudo muito arriscado. Você se responsabiliza por uma coisa que não dá para você ser responsável. Não dá. Sabe? No local fechado, você restringe a entrada. No local aberto, você vai fazer o quê? Então você vê, é muito difícil, você fazer alguma coisa em local aberto. Difícil. Hoje, realmente... Difícil por tudo, né? Se você for parar para pensar, hoje, não faz. Não, sem chance, não dá, porque isso é maluquice. Mas na época não era maluquice, a gente fez, né? A gente fez. Uma colocação, Ramon, Sim. Por muitas vezes, quando terminava o evento, a gente ficava ainda até 3 da manhã para desmontar, tinha muita coisa particular, aquela luz, uma decoração, cadeira do Papai Noel, né? Tinha coisas que tinha que estar desmontando. Passear com o Sérgio Malandro. Era tudo emprestado. Por muitas vezes, eu vi a mãe atrás do palco quando terminava, porque aquela dentro linda, aquela preocupação e tal. E depois vem a ideia do que valeu a pena cada segundo. Por muitas vezes eu peguei minha mãe chorando. E ela falava assim, como eu queria abraçar cada um que participou do evento. Caramba, que evento. Então, assim, é o que ficou. Hoje está lá em cima e... E sua mãe, assim, pelo que você fala, logicamente que é o grande amor da sua vida, né? Sim. Como a minha mãe também é o grande amor da minha vida. Não tem mulher mais importante do que ela na minha vida. E tomara que e ela participou muito. Sim, e nós, na verdade, Ramon, fazemos parte, para nós é importante, a mãe que nós tivemos, o pai que nós tivemos, não sei o quê. Infelizmente, hoje a gente vive uma geração, digo isso porque ainda estou em sala de aula, que infelizmente o telefone é mais importante, o smartphone é mais importante do que o pai e a mãe. Sabe? É triste ver isso, mas para mim, meu pai sempre foi o grande herói e minha mãe, Zé Maria conheceu, sabe? Ela passaria fome para ajudar. Mas valeu cada segundo, valeu cada pessoa que não dá para o nome. Então eu acho que é a essência da sua mãe que criou você dessa forma aí, né? Eu falo para todo mundo, você não pode levar no túmulo, certo? A sensação de que você não fez, certo? Errar, todo mundo erra. Todo mundo erra. Normal. Eu, no meu serviço hoje, que a gente está lá no Conselho Tutelar, ou todo mundo erra, certo? Se um dia você disser, o Zé Maria fez uma merda, certo? Mas foi porque ele fez, é ação. Omissão jamais. Jamais ser omisso. Então, quando foi chamado para briga, a gente vai brigar. Sim. Certo? Foi chamado para o evento, a gente vai fazer. Ser omisso, não. Só que tem uma hora que você tem que parar, não tem como você continuar. Não dá mais, certo? né? Não dá, você não tem. Porque, veja bem, chegou um ponto do Papai Noel Ainda Existe que se você tentasse continuar, a menos que você fosse milionário e botasse o seu dinheiro, a coisa não ia mais acontecer. Tá? As pessoas iam continuar ajudando? Com certeza. Mas muita coisa você precisa, depende do poder público, que aliás é para isso que a gente paga imposto. Tá? E a hora que você tem essa tolida do poder público, aí não tem pra onde correr mais. Não tem pra onde ir, né? É melhor você parar mesmo, evita problema que você vai ficar melhor. Tá? Então vocês pararam, vamos dizer, no momento sem... No auge, né? Parou no auge. Sem perder a essência do Papai Noel Ainda Existe. E é por isso que vocês estão aqui hoje. E hoje, se você tentar fazer um evento hoje... por que vocês não fazem? Paulo, vamos fazer o Papai Noel Ainda Existe? Tá? Que jeito? Como é que você vai montar aquela estrutura? Certo? Como é que você vai fazer aquele negócio lá? Não dá. Sabe, é uma coisa assim que pode até ser um sonho. Mas vai continuar um sonho por enquanto, porque para você ter aquela mesma estrutura, para você levar tudo aquilo de novo para lá o Donatel,
Tá? Você não pode ser só sonhador. Hoje você tem que ser meio louco. Mas quem sabe juntando Quem força... sabe, juntando força, isso. Faz uma campanha para levar brinquedo para as crianças, entregar... É isso sim, daí. eu acho que isso é daí. possível. Bom, Isso daí é possível. Você é o cara... Aí. Na hora que eu bati o olho lá, eu falei, puta, esse cara é tipo Zé Maria, tipo Dinhão. Cara, eu me identifiquei muito, sabe, com esse cara aqui, sabe, porque... Se precisar da gente, humildade. sabe, a gente faz junto. Se um dia você resolver querer fazer um programa esportivo, a gente vai dar um embalo. Sim, vamos fazer esse projeto aí, cara. É tudo coisa que pra agregar. Só corintiano. Ô, Zé Maria é o quê, Zé Maria? Palmeirense, pô, dá um tempo aí, ô Xarope. Não acredito, Zé Maria. Você é gente boa pra caramba. Não, vocês são na verdade. Então, vocês também são gente boa, apesar de ser corintiano. Eu acho que são os caras legais. Deu pra você perceber que você, na verdade, entende o nosso discurso, sim, porque você faz parte, e daí talvez você já percebeu esse porquê que chegou do que chegou. O porquê chegou onde chegou. Na verdade é isso. Como começou e como finalizou. Envolvendo dinheiro, falando com as pessoas que falavam a mesma língua, e valeu. Que isso é muito importante. Qualquer dia o Zé Maria vai vir falar do Carne na Serra pra você. Tá, e eu espero vocês aqui falar do Carne na Serra e vamos ver esse negócio aí de a gente fazer um programa de esporte aí. Nem que seja uma vez por semana, numa quinta-feira. Em quarta-feira que tem o jogo, né? Quinta-feira a gente vem aqui, bater um papo, discutir um pouco sobre. Lógico. Vamos sim. Eu prometo para você que um dia, enquanto eu estiver no Conselho Tutelar, que daqui a pouco acaba o mandato, graças a Deus, a gente vai vir aqui falar um pouquinho, não do Conselho Tutelar, mas falar do ECA. É a nossa função enquanto conselheiro divulgar o ECA. É importante que as pessoas entendam um pouquinho como ele funciona. Então, um dia que você quiser, a gente vem bater um papo. Fechou, a gente fecha assim. Beleza? Tá bom, obrigado, irmão. Obrigado a você, irmão. Zé, valeu. Obrigado aí de todo o coração. E essa daí foi a entrevista e uma resenha, né? Na verdade, aqui uma resenha sobre o Papai Noel Ainda Existe. Foi um prazer imenso ter esses dois. E fica aí com essa história bonita, né? Essa história de amor e a história de solidariedade, cara. Que é isso daí que o Paulo ele tem no coração. Que vocês vieram perceber que tudo por amor, cara. Tudo por carinho e tudo por falta de amor, né? Do próximo. Ele quis trazer pra junto dele ali essas crianças carentes. Não só as carentes também, que ali encostava de tudo que era tipo de gente. Como vocês podem ver aí. E é isso daí, gente. Eu fico muito grato por vocês terem assistido até esse momento aqui. O Zé quer falar mais um pouquinho. O Zé gosta de falar, né, Zé? Você tocou num assunto interessante. Sim, foi feito para as crianças mais carentes. Mas, rapaz, se você visse as crianças, certo? Que você sabe que os pais tinham condição. A alegria, porque criança é criança. Criança é criança. Criança não tem classe social. É isso. Fantástico, é isso. Muito bom. Que legal, cara. Show de bola. Deus abençoe vocês dois. Com muito, muito prazer que eu recebo vocês aqui. Então, fechando aí, gente. Agradecendo também a Queijo sempre. Agradecendo aí o Delícia na Praça e Pedro Café. MP Fix e Anápolis Bar Paulista. Tá certo? Um beijo no coração de todos aí. Fechando aqui o Mesão Cast com mais uma entrevista maravilhosa. Um abraço.